Olá, eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar uma aula agora sobre a origem da vida. O filósofo Aristóteles, que viveu antes de Cristo, acreditava que a luz do sol, o material em decomposição ou o lodo poderiam, sob certas condições favoráveis, originar a vida. Para ele, certos princípios ativos ou forças vitais poderiam determinar o surgimento de vida. O ovo de galinha originaria um filhote, devido a um princípio organizador, que formava apenas esse tipo de ave. Cada tipo de ovo teria um princípio organizador diferente. Essas ideias embasaram a chamada origem da vida por geração espontânea, que vigorou até meados do século XIX. Quadros famosos do século XII retratavam o surgimento de gansos a partir de frutos de árvores que existiam nas proximidades de marés, e pessoas relatavam ter visto carneiros surgindo de árvores que produziam frutos parecidos com melões. Paracelso, famoso médico do século XV, relatava que, por geração espontânea, ratos, camundongos, rãs e anguinhas surgiam de uma mistura de ar, água, palha e madeira podre. Van Helmont, que viveu entre 1579 e 1644, era um médico belga, e ele tinha uma receita para gerar organismos por geração espontânea. Era assim: em uma caixa ele colocava uma camisa suja, germe de trigo e dizia que, em 21 dias, nasceriam camundongos. Nesse caso, o princípio ativo seria o suor presente na camisa suja. Havia, portanto, a crença de que a vida surgiria a partir da água, lixo e sujeira, uma ideia que foi denominada abiogênese, onde a indica sem, bio indica vida e gênesis, origem. No século XVII, o biólogo italiano Francesco Redi tentou negar as ideias da geração espontânea. Ele acreditava na biogênese, ou seja, que a vida só era produzida por vida pré-existente. Pesquisando sobre a origem de larvas de insetos que apareciam em carnes em putrefação, tentou provar que as larvas só apareciam se a carne fosse contaminada por ovos depositados por insetos que nela pousassem. No século XVIII, em que já se sabia da existência de micro-organismos, o pesquisador Needham efetuou uma série de experimentos com caldo de carne previamente aquecido, na tentativa de demonstrar a ocorrência da geração espontânea. Depois de alguns dias, o caldo ficava turvo pelo aparecimento de micro-organismos, fato que, para o pesquisador, indicava a ocorrência da geração espontânea. Outro pesquisador, Spallanzani, tentou refutar a ideia de Needham. Fervia o caldo de carne e colocava em frascos hermeticamente fechados. O caldo não se turvava. Parecia que a ideia da geração espontânea era realmente falsa. Needham, então, contra-atacou, dizendo que a fervura tinha destruído o princípio ativo existente na carne. Essa disputa só terminou com um dos trabalhos de Pasteur, que você verá a seguir. Em meados do século XIX, Louis Pasteur, cientista francês, elaborou uma série de experimentos que acabaram de vez com a ideia da geração espontânea e confirmaram a ideia de biogênese. Pasteur preparou um caldo contendo água, açúcar e fungos em suspensão, colocando em 2 tipos de frascos. Alguns frascos tinham um longo pescoço reto, outros tinham também longos pescoços, mas estes foram recurvados para que tivessem a forma de um pescoço de cisne. Os frascos com os caldos foram fervidos e deixados abertos. Queria assim mostrar que o ar poderia entrar livremente em todos eles. Resultado: somente os frascos com o pescoço reto tinham micro-organismos no interior do caldo. Os de pescoço de cisne pareciam estéreis por um bom tempo. Agora eu pergunto, por que isso ocorreu? Ao recurvar os pescoços dos frascos, ele permitia a passagem livre do ar. Os micro-organismos, porém, depositavam-se com a sujeira no pescoço recurvado e não contaminavam o caldo, que ficava assim estéril. Até hoje, o Instituto Pasteur, em Paris, os frascos originais, contendo os caldos feitos por Pasteur, continuam livres de organismo.
Após as experiências de Pasteur e as pesquisas realizadas por outros cientistas, aprendeu-se muita coisa a respeito dos mecanismos da infecção das doenças bacterianas. Mulheres morriam, por exemplo, em infecções pós-partos, pois não se sabiam as causas. Lentamente, porém, com os ensinamentos de Pasteur e de outros cientistas, passou-se a esterilizar objetos de uso nas salas de parto, tornando-se o cuidado, inclusive, de pulverizar substâncias antimicrobianas nas paredes das salas cirúrgicas. E assim se reduziu enormemente a taxa de mortalidade entre os parturientes. Começou-se a generalizar a ideia de que a vida só se origina de vida pré-existente na Terra atual e que o ar está cheio de micro-organismos que contaminam objetos e alimentos e que podem causar doenças. Chegamos então na conclusão que um ser vivo é proveniente de outro ser vivo. Mas, e de onde vem o primeiro? Várias teorias sobre a origem da vida existem. Mas, como aqui eu estou direcionando a aula para o Enem, a gente vai estudar a teoria da evolução química, onde as condições químicas da atmosfera da Terra, a atmosfera primitiva, favoreceram o surgimento de moléculas orgânicas e estas teriam originado os primeiros seres vivos. Em 1938, o cientista russo Oparin publicou a hipótese de que inicialmente a atmosfera da Terra seria formada por uma mistura de gases, metano, amônia, hidrogênio e muito vapor de água. Algumas moléculas que estavam presentes nos vulcões iam para o ar e eram arrastadas também para os mares primitivos que se formavam com o resfriamento da Terra e as chuvas que começavam a surgir. E nesses mares primitivos estariam sendo formadas um caldo de substâncias orgânicas, como uma sopa primordial. E a partir daí seria o momento em que moléculas se tornariam mais complexas e que no futuro iria dar origem à primeira célula, A vida iria surgir nesses mares primitivos. Alguns pesquisadores da Universidade de Chicago, em 1950, como Stanley Miller e Harold Urey, desenvolveram um aparelho que simularam as condições supostas da Terra primitiva e, com sucesso, obtiveram resultados que confirmam a hipótese de Oparin. Eles conseguiram produzir substâncias orgânicas utilizando justamente aquelas substâncias que eles acreditavam ter nessas atmosferas primitivas. E essas novas células que surgiam, elas tinham justamente um desafio, que era a obtenção de nutrientes para a obtenção de suas funções vitais. E a fim de se explicar como eles obtinham esses nutrientes, surgem duas hipóteses, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos seriam muito simples e incapazes de produzir moléculas orgânicas, de modo que obteriam alimento do ambiente e utilizariam a energia deles por meio do processo de fermentação. Na hipótese autotrófica, a disponibilidade de nutrientes não eram tão suficientes para alimentar esses primeiros organismos e propiciar suas multiplicações. Então, acreditava-se então que eles faziam a quimiossíntese, que eles eram seres quimiosintetizantes. Acredita-se justamente que essa primeira célula a surgir seria uma célula procariótica, porque a célula procariótica ela é um pouco mais simples, ela não tem, por exemplo, a membrana nuclear, ela não tem algumas organelas, que é justamente o que ocorre com as bactérias atualmente. E só depois iria surgir a célula eucariótica, uma célula que vai ter carioteca, que vai ter organelas membranosas. E existe também a teoria endossimbiótica, que explica o aparecimento de algumas organelas nessas células eucarióticas, como a mitocôndria e o cloroplasto, em que seriam bactérias, como bactérias aeróbicas ou cianobactérias, que iriam entrar nessas células eucarióticas primitivas e viver simbioticamente dentro delas, até hoje. E ficamos por aqui, com essa explicação sobre a origem da vida. Se ficar alguma dúvida, comenta aí embaixo e até a próxima.